A Prefeitura de Uberlândia inovou mais uma vez ao criar o UDLab, um projeto pioneiro que incentiva o empreendedorismo e a inovação na cidade. Com um ambiente de coworking, o espaço pode ser compartilhado por empresas e profissionais independentes. Em um container climatizado, as salas contam com Wi-Fi grátis e espaço para reuniões com capacidade para até 12 pessoas. O UDLab está aberto de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Agende seu horário e venha unir qualidade de vida e trabalho junto à natureza. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. A Prefeitura de Uberlândia inovou mais uma vez ao criar o UDLab, um projeto pioneiro que incentiva o empreendedorismo e a inovação na cidade. Com um ambiente de coworking, o espaço pode ser compartilhado por empresas e profissionais independentes. Em um container climatizado, as salas contam com Wi-Fi grátis e espaço para reuniões com capacidade para até 12 pessoas. O UDLab está aberto de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Agende seu horário e venha unir qualidade de vida e trabalho junto à natureza. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. UDLab, e para a gente falar um pouquinho sobre inovação com vocês, potenciais usuários desse espaço, eu estou com duas referências da cidade de Uberlândia que envolvem inovação, que é o Gustavo Debs da ZUP e o Fábio Felipe da Sankia, duas empresas de base uberlandense que cresceram e ganharam o país. Então nós vamos falar um pouquinho, é um bate-papo para a gente falar um pouquinho sobre inovação na cidade. Vou começar com o Fábio. Fábio, Uberlândia é realmente um local que parece que nasceu para prosperar, não é? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo. Tá. Eu acredito que sim, Uberlândia. Eu sou uberlandense, então sou suspeito para falar. Nasci aqui, acompanhei, cresci alguns anos, morei em Brasília por 8 anos e voltei. Então acho que Uberlândia tem uma vocação para inovação. A região do Triângulo é muito próspera, né? Nós temos o privilégio de ter um nível de qualidade de vida muito bom aqui e temos tudo para despontar cada vez mais no cenário nacional e mundial. Excelente. Gustavo, você é um cara jovem, conhecido na região, falou inovação, fala de Gustavo. Conta um pouquinho da sua trajetória, para quem espera um dia chegar onde você chegou. Bom, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Boa noite, obrigado pelo convite, antes de tudo, né? Obrigado pelo jovem também. Eu não sou daqui, né? Na verdade, eu sou de Araguari, eu mudei aqui para Uberlândia com 17 anos para estudar e trabalhar, né? Eu sou formado em ciência da computação aqui em Uberlândia, então sempre imaginei que aqui poderia ter mais oportunidades, né? Na área de tecnologia. Então, eu vim aqui para a cidade justamente buscando essas oportunidades. Trabalhei em algumas empresas aqui na região. Desde os 17 anos eu tentei alguns empreendimentos. E muito bem pelo que o Fábio falou, né, pela vocação aí da cidade. Por mais que não tenham dado certo os primeiros empreendimentos, as empresas da região, né, as startups que eu tinha aberto, elas eram ali focadas em atender outras empresas. As empresas que sempre deram muito abertura, né? Então, mesmo não tendo dado certo, as empresas deram muita abertura, a cidade sempre deu muita abertura, foi algo que ajudou bastante a gente, né? Tanto quando a gente resolveu abrir a ZUP, a gente quis abrir aqui na região, pelo fato de, além da região ter essa vocação empreendedora, a gente considera que ela é muito privilegiada por ter centros de formação de qualidade profissional muito alto, né? A gente tem várias universidades, tanto federais quanto particulares, que formam uma mão de obra muito qualificada, que talvez poucos centros aí a nível nacional, elas vão conseguir, outras cidades vão conseguir ter esse apelo ali na formação, né? E hoje em dia, a gente abriu a ZUP tem 10 anos aqui em Uberlândia, hoje em dia a gente consegue ver o quanto que essa mão de obra qualificada, ela vem evoluindo cada vez mais a nível de formação aqui em Uberlândia, aqui na região, né? Então, tentando contar uma história ali rapidamente,
a gente é muito grato aqui e muito orgulhoso de ter aberto a ZUP aqui em Uberlândia. Mas você dizer que já não deu certo, eu acho que pode ser até algo inspirador, né? Nem sempre vai dar certo. Importante continuar tentando, é mais ou menos isso? Eu acho que na vida do empreendedor, o Fábio pode esperar o avião passar, às vezes. Aqui nós estamos no Parque Sabiá, né? Passa avião toda hora. Mas eu acho que já dá para te ouvir melhor. Tá bom. Então acho que na vida do empreendedor, uma das principais características, né, que o empreendedor ele tem que ter é resiliência, né? Não sei se o Fábio concorda, mas a resiliência ali é o quanto que você vai aguentar ali passar pelas dificuldades, né? E tem um outro conceito que eu gosto muito, de um livro que chama Mindset, que a autora ela fala que existem geralmente dois tipos de pessoas. Pessoas que têm um mindset fixo, né? Mindset talvez a gente poderia traduzir como talvez uma forma de ser ou de pensar, enfim. E a pessoa que geralmente tem um mindset de crescimento. E geralmente, né, as pessoas ou os empreendedores ali que realmente têm muito interesse, querem empreender, acho que o erro ou a falha é uma parte do processo de aprendizagem, né? Você não vai encarar aquilo ali como uma falha, né? Você vai encarar aquilo como uma forma que você entendeu que não funciona e não deveria ser motivo para você desanimar. Obviamente tem contextos e contextos, né? A gente não está aqui falando para as pessoas serem cabeça duras e ficarem insistindo numa mesma solução que às vezes não tem demanda, mas na vida do empreendedor ali é muito comum você sempre ali estar enfrentando problemas. Você acha que o caminho é muito claro, mas na verdade ele vai ser muito mais tortuoso. Então, como eu te disse, como eu vim para cá com 17 anos, antes de abrir a ZUP, eu abri 2 empresas que não deram certo, mas eu vi assim que foram essenciais na história de sucesso da ZUP, assim, foram essenciais no meu crescimento profissional. Talvez se elas tivessem dado mais certo do que o tempo ali que elas deram, muito provavelmente eu teria falhado em outro aspecto, por falta de experiência, que talvez não estaria preparado. Então, o conselho assim que eu dou é tentar, né, ver esse processo de erro como processo de aprendizado mesmo. O Fábio, a Sank é mais antiga que a ZUP, né? Então, é num momento talvez pioneiro ali, se não me engano, no final da década de 80, que a Sank surgiu. Então, vocês foram mais pioneiros ainda, né, se a gente for pensar. O caminho é esse que ele falou, perseverança, ter uma boa ideia, trabalhar. Conta um pouquinho. É por aí, eu concordo com o Gustavão. Nós nascemos no final de 89. E acho legal vendo o Wood Lab aqui, os containers. Gente, final de 89, e se eu quisesse fazer uma ligação na rua, eu usava um orelhão. Com a ficha. Né? Com ficha. Né? Não tinha internet. Se eu quisesse estudar, eu tinha que recorrer a Barça ou a Delta Larousse, enciclopédias. Ou ir para a nossa biblioteca municipal. Quem sabe onde é a biblioteca municipal hoje? Né? Então, assim, isso mudou muito. A gente pode ver que as pessoas hoje que às vezes não têm facilidade de acesso à internet, pode vir para o Udilab agora, agendando, sem muita complicação. E aqui, com o computador, ele vai ter acesso a um conhecimento muito maior, infinitamente maior do que o que a gente tinha numa biblioteca e muito mais atualizado e dinâmico. O mundo transformou drasticamente de quando nós montamos a Sankia para cá. E quando você pergunta em resiliência, se a gente não tivesse sempre disposto a se reinventar, a gente não estaria aqui hoje. Porque uma empresa para durar 32 anos, na área de tecnologia, numa área onde a microinformática estava começando, né, para o que é hoje o ambiente de cloud, de inteligência artificial, né, de blockchain, né, com as revoluções que estão vindo, se você não tivesse esse dinamismo e uma persistência e uma vontade crescente de aprender coisas novas e saber descartar as coisas que pararam de funcionar, que mudaram, você não persiste. Então, eu acho que esse é o ambiente que nós vivemos hoje e que a juventude, né,
tem que enfrentar hoje com muito maior intensidade. Se no começo da Sankhya nós acompanhamos a vinda dos celulares, depois dos smartphones, veio os fax e sumiu o fax, né? DVDs, CDs, disquetes que vieram. Agora as coisas vão muito mais rápido, né, Gustavo? As tecnologias, a universidade, a dificuldade que a universidade tem de formar profissional para nós hoje, né? Ela coloca numa grade alguma coisa que está lá no passado, que daqui 3 anos já não vai ser aquilo mais. Então, o autodesenvolvimento e a persistência é fundamental, Renato. Você está muito certo em focar isso, porque nós dependemos hoje muito da iniciativa, do autodesenvolvimento e da vontade de buscar o conhecimento, que está muito mais acessível e muito mais barato, muito mais democratizado. Acho que essa é a grande oportunidade que nós temos. E nós vamos chegar aonde? Você falou que há 30 anos tinha um fax, hoje não tem, hoje é a internet. Onde que nós vamos chegar com a tecnologia? Porque de um ano para o outro é um avanço assustador, né, Gustavo? Como acompanhar essa velocidade louca? É assustador mesmo, né? Eu acho que é bem o que o Fábio falou, que para quem quer empreender nessa área de tecnologia, você não tem outra alternativa senão se reinventar o tempo todo, né? Se a gente for pegar até aplicativos, né? A gente vê como que os aplicativos, falando de aplicativos já, né? Porque se a gente for falar aí na época que a Zup nasceu, você nem tinha assim esse boom de aplicativos, né, que surgiram. Se imaginar que uma empresa de bilhões de dólares, tipo Instagram, tipo WhatsApp, nasceram já mobile only, né, que a gente fala, somente no celular. Então, o nível de disrupção é muito rápido, né? Então, quando você vê uma história da Sankhya aí, há já 32 anos, ela se reinventando e passando por todas essas mudanças tecnológicas, realmente ela tem que ter no DNA da empresa e do empreendedor essa aceitação de mudança. Praticamente ela tem que ser que a gente brinca, uma metamorfose ambulante, né? Você tem que estar atento às tecnologias, se reinventar rápido. E quando você fala de tecnologia, você está competindo às vezes a nível global, né? Você não está competindo mais a nível regional, você não está competindo a nível nacional. Hoje em dia você está competindo com as empresas americanas, que a gente fala do Vale do Silício, do mundo inteiro, com as chinesas, né? Então é um pouco disso. E assim, tem uma infinidade de coisas aí do que podem acontecer, né? Desde uma facilidade de interface, a interface é muito mais natural. Eu acredito, eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses, eu acredito que ele vai olhar daqui uns 10, 15 anos para trás e falar, gente, mas o meu pai mexia com um aplicativo e ele tinha que usar o dedo, né, para usar um aplicativo, que coisa louca. Eu acho que as interfaces ali, elas vão ficar muito mais naturais, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E como que é? Uma pergunta para os dois. A sua empresa veio primeiro. Você se baseia nas empresas que já estão aqui e você recebe influência dos jovens que estão começando, estão abrindo startups? Como que é essa mescla? Sem dúvida. Hoje a gente investe em startups, a gente faz parcerias, a gente busca parcerias, inclusive com investidores, né? A Sankhya relaciona com a Zup e vice-versa. Nós temos iniciativas que nós estamos fomentando junto. Então, assim, primeiro que o mundo, mais do que nunca, é global hoje. Ninguém faz nada sozinho, então você precisa de colaboração. A gente vê isso como uma tendência cada vez mais forte. E essa jornada de colaboração é cada vez mais intensa. Então, a gente aprende com as startups, a gente aprende com as empresas de outros setores e segmentos, no caso da Zup, e a gente também tem como levar aprendizado em função da nossa experiência, né? Então, acho que isso é uma constante e cada vez com mais espaço para colaboração e parcerização. Com certeza. E do nosso lado, assim, se a gente for imaginar, né, se a gente não tivesse, se a região não tivesse tido empresas como a Sankhya, que a gente gosta de falar que abriram o espaço, sedimentaram o espaço, muito provavelmente a gente não teria essa quantidade de empresas de sucesso hoje em dia, mais novas, mais recentes, né? Então,
eles foram precursores, né? A gente tem a Sankia, tem algumas outras empresas, mas imagina ali na época, assim, né? Para conseguir contratar desenvolvedor, era um negócio ali que até o acesso ao computador era difícil, né, Fábio? Assim, então, eu acho que tem uma importância, assim, ímpar para o ecossistema. Todo ecossistema grande, no mundo inteiro, geralmente eles têm grandes... Se você for pegar o Vale do Silício, eles falam que eles começaram com HP lá atrás, né? Hoje em dia, se for falar para a geração nova, o Vale do Silício começou com HP, eu acho que o pessoal... uma HP que faz impressora? E não, né? Realmente ali, depois Intel e por aí vai. Então, tem várias empresas que ali elas ajudam justamente a abrir o caminho, a sedimentar esse espaço. E, às vezes, o impacto dela ele é até intangível, né? De repente, por causa dessas empresas que foi necessário, ou a gente teve um curso melhor de ciência da computação, gestão da informação, sistemas de informação, que as faculdades particulares viram que tinha que investir em cursos também para atender a mão de obra local. Então, acho que o impacto, ele vai muito além do que a gente pode explicar, entendeu? Então, no final do dia, acho que a gente nunca agradeceu assim diretamente, mas eu acho que todo mundo que trabalha no ecossistema deve, né, deveria ter uma gratidão ali por todo esse mérito, por a galera ter começado assim. Eu falo, eu sou de 86, os caras começaram em 89. Eu fui ter meu primeiro computador em 96 através de um consórcio, né? Igual você compra consórcio para comprar um carro, uma casa, meu pai fez um consórcio para comprar um computador. Então era um negócio assim inacessível, né? Meio inimaginável assim. Não sei o quanto que as pessoas tinham visão do quanto que estaria assim, todo mundo teria um computador no bolso hoje em dia, né? Eu acho que a gente superou as projeções mais futuristas da década de 80, né? Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Acho que foi muito legal esse bate-papo. Queria uma mensagem final de cada um para as pessoas que estão terminando a faculdade agora, ou estão entrando, ou crianças que têm o sonho de trilhar os passos de vocês. Acho que seria legal uma mensagem para a gente encerrar. Pode começar, Fábio? Com certeza. Agradecer aí, Renato, a oportunidade, o Gustavo, mais uma vez estarmos juntos aí trocando ideia. O que eu posso deixar de mensagem assim? Primeiro, as oportunidades aumentaram e muito. Ao mesmo tempo que cada vez se criam mais coisas, abrem-se mais janelas. Mas tem uma dificuldade, é cada vez mais competitivo, né, Gustavo? Nós competimos mundialmente hoje. Muitas funções, né, muitas profissões hoje vão sumir. Vão ser substituídas pela IA, né, pela inteligência artificial, pela automação, mas muitas novas vão surgir. Então, a resiliência e o espaço para o novo é fundamental. Tem espaço para novas profissões, para novos profissionais com atitude. Tem espaço para startups, isso é muito bom. Né? Hoje tem muito mais investidor no mercado, capital para investir em boas ideias, mas muito mais do que em boas ideias, em boas pessoas capazes de realizar as ideias. No nosso caso da Sankia, a gente foi investido, entrou um fundo mundial muito forte, parceiro nosso, para a gente investir em mais empresas. Então, o que eu posso dizer para o futuro é que tem espaço para a gente fazer investimento em empresas e aquisições, estamos nesse caminho, né? E isso só abre novos horizontes, né? Eu diria que o futuro para a região de Uberlândia, com empresas como a ZUP, que também hoje tem um forte parceiro nacional junto com eles, né? E outras empresas daqui, que o Gustavo comentou, que fizeram parte dessa história, como a Landix, né? E outras, elas têm uma oportunidade. A Softbox, né, que está junto com a Magalu aqui, abre um espaço enorme para crescimento na região. Então, o que tem de volume de oportunidades para quem quer investir na transformação digital e na área de tecnologia é absurdo, e acho que a Prefeitura está dando mais uma contribuição aí para que isso se materialize cada vez mais. Ótimo. Gustavo. Bacana. Tentando complementar um pouco, sem ser muito repetitivo aqui, eu acho que são duas frases aqui que eu gosto muito. A primeira, geralmente quando a gente vai empreender,
A gente gosta muito da nossa solução, mas não necessariamente, e foi um dos erros, né, do meu primeiro empreendimento, a gente resolve de fato um problema, a gente está atendendo alguma necessidade. Já que a gente está falando de inovação, eu gosto muito do conceito que o inovar é você atender uma necessidade de uma forma diferente, né? Então, às vezes, você não precisa necessariamente usar tecnologia para estar inovando, né? Tem várias formas de você inovar. E não necessariamente é porque você é criativo. Se o mercado não aceita aquela ideia, aquela criatividade sua, de certa forma você não está inovando também. Então, eu acho que o primeiro de tudo é ter essa noção, né? Se você quer resolver esse problema, essa necessidade, você realmente está resolvendo, você está falando ali com o seu cliente, você está pegando feedback, você está pegando um retorno daquilo que você está fazendo. E o que eu vejo hoje, muita realidade, né? Não falo só do pessoal mais novo, mas está virando uma condição nossa também. Hoje em dia o nosso mundo é muito rápido, é muito que a gente fala de líquido, é digital, é tudo meio efêmero, né? E uma coisa que eu gosto muito, que eu falo que tem uma frase famosa que eles falam que Roma não foi construída num dia, né? E às vezes nesse lance de empreender você fica muito afoito, muito ansioso, às vezes querendo, esperando um resultado imediato que nada acontece da noite para o dia, né? Assim, você vê aí, a Sankia tem 32 anos de história, a gente tem 10 anos de história. Dentro dessas histórias ali tem muita dificuldade, muita superação. E eu gosto muito de falar assim, não despreze as pequenas evoluções diárias, né? O sucesso não vai acontecer da noite para o dia. Ele vai ser uma série de evoluções que vão acontecer ao longo de vários anos e diariamente e com várias dificuldades. Excelente, agradeço a presença de todos, vocês que nos acompanharam na live, muito obrigado. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre o UDLab, acessa www.uberlandia.mg.gov.br. Lá você pode fazer o agendamento, vir conhecer, sobretudo quem está querendo montar uma startup, quem é da área de informática, quem montou uma MEI, não tem uma sede, esse lugar pode te ajudar bastante. Muito obrigado, uma ótima noite a todos e um abraço.